sou aqui de Curitiba e pesquiso UFOs desde 1995. Mas o meu interesse na área já vem de alguns anos antes, né? Eu já ouvia falar algumas coisas na TV, colegas comentando, disco voador e tal. Mas eu, às vezes, apesar de ouvir, eu não associava uma coisa com a outra, né? E quando eu era pequeno, eu costumava passar as férias de verão no sítio da minha família, que fica no interior do estado. E na época, quando eu ia para lá, não tinha energia elétrica ainda nas casas. Então era a 17 quilômetros da cidade mais próxima, cheio de mato em volta, uma casa aqui, outra lá longe. Então era bem isolado mesmo. Então o céu era muito estrelado. E isso tudo me fascinava. E aí eu ouvia as histórias da região sobre assombração, visagens, coisas que eles viam no céu, tudo, e aquilo me fascinava, mas também me dava muito medo, né? E aí eu, por ter medo dessas histórias, quando eu passava o verão com eles, quando começava a escurecer, eu já fazia tudo que tinha que fazer lá fora para não ter que olhar para fora e correr o risco de ver alguma coisa. E daí, certa vez, segui toda a tradição, né? Como era casa de sítio mesmo, o banheirinho era lá longe, aquela casinha pequenininha e tudo. Então, já fiz tudo que tinha que fazer. Fui para casa, aí a gente fez a janta, eu jantei, daí não sei o que deu, que eu tinha que ir lá fora, porque eu estava apertado, né? E eu não tinha coragem de ir até o banheirinho, então eu tinha que ir em frente à casa. E daí a minha avó falou assim, então vai ali, eu fico aqui na varanda olhando você. E aí eu fui, andei uns metros à frente da casa e tal. E daí quando eu me viro para voltar para casa, havia uma baita de uma esfera dourada, luminosa, parada em cima da casa, iluminando todo o telhado, assim. E aí eu olhei aquilo, eu queria gritar, eu não conseguia, queria correr, não conseguia. Estava paralisado, né? Daí aquilo fez... desapareceu numa velocidade muito alta. E aí eu fui correndo, né? Vó, você viu aquilo, você viu? Daí eu não vi nada, o que era? O que você viu? Uma bola dourada em cima da casa. E daí ela falou, isso é a mãe do ouro, isso todo mundo já viu aqui. E daí aquilo me atiçou ainda mais, né? Eles contavam as histórias e eu via aquilo. E daí eu contei para os meus amigos, quando eu voltei para Curitiba, né, os amigos na escola, eles falaram, você viu um disco voador. E aí, disco voador, extraterrestre, e começava a ver coisa na TV, assim, existe mesmo e tudo. E daí, passando em banca de revista, eu via lá a revista UFO. Nossa, então era isso, será que era esse bichinho da capa, não sei o quê. Então começou a surgir aqueles questionamentos, né. Daí, em 1995... aí ia ter um evento de ufologia, promovido pelo Rafael Cury, e aí eu falei, então eu vou, né? E aí eu fui nesse evento e parece que, descobri um mundo novo. E aí fiquei nisso até hoje. E aconteceram alguns eventos, algumas coisas nesse evento, assim, que me assustaram, mas que me atiçaram ainda mais, né? Por exemplo, tinha um ufólogo, o Luiz Gonzaga, que está aqui no evento hoje. Ele estava nesse evento e tinha um abduzido dando palestra, né? E esse abduzido, ele é tetraplégico, né? Ele teve uma doença que deixou ele com esse problema. E daí ele teve várias abduções, aí ele narrava que ele foi ao planeta dos alienígenas e no lugar dele ficou um alienígena disfarçado dele, né? No lugar dele, a família não percebeu nada. E daí, quando ele voltou para a Terra, esse alienígena ficou no planeta, né, com a aparência dele. E aí ele falou também que ele adquiriu dons paranormais, ele conseguia ouvir pensamento das pessoas e entortar talheres sem tocar na talher, por exemplo, né. Tinha uma ufóloga que ele foi visitar, essa ufóloga uma vez, e ela deu a talher para ele entortar. Ele pegou assim, mexeu e não entortou a talher. Daí ela falou, mas então é uma fraude, né? Não é uma fraude, olha essas gavetas, estava tudo retorcido. Essa é uma das histórias que rondavam ele, né? E aí eu, duvidando da história dele, não acredito, não estou acreditando e tudo. E aí eu sentado no evento assim, o auditório lá na frente, né, descendo assim, e olhava ele assim, e ele dando a palestra, tinha umas 300 pessoas no auditório. E aí depois que ele falou que ele conseguia ouvir pensamentos, eu falei, é? Então se você consegue ouvir mesmo os pensamentos,
você vai ouvir meu desafio. Aí eu desafiei ele a fazer uma série de gestos, por exemplo, pôr a mão no queixo, pôr na mesa, na orelha, uns 10, 12 gestos que ele deveria fazer, e a última coisa ele deveria olhar para mim no auditório. Ele fez exatamente na sequência e olhou para mim na plateia. Uau! Aí já me... E aí o Luiz Gonzaga fez uma pergunta para ele naquele evento. Ele perguntou assim, bom, eu gostaria de saber se existe algum alienígena hoje infiltrado nesse evento. Se em caso afirmativo, você poderia identificar esse alienígena para a gente? Aí ele falou assim, existe um alien disfarçado nesse evento aqui hoje, mas eu não posso dizer quem é. E aí eu comecei a reparar nas pessoas, né? E olhar cada pessoa que estava naquele evento. E de fato tinha uma pessoa muito estranha, porque ele era bem alto e ele usava uma roupa muito velha. Que não era, tipo, todo mundo bem arrumado ali, mas ele com uma roupa velha. E aquela roupa não era dele, por exemplo. Era como se tivesse pego uma roupa de uma pessoa menor, né? Então naquela época a calça batia sempre quase arrastando no chão, né? E a calça dele batia no tornozelo, ficava bem apertadinha, assim, sabe? Roupa velha, assim como se pegasse de alguém, né? E aí ele passava olhando as coisas, assim, de um jeito muito esquisito, assim, sabe? E daí eu fiquei de olho naquele cara para tentar descobrir alguma coisa, né? Esse evento foi em 7 de setembro de 1995. Um ano depois, eu lembrando desse evento, e me perguntando, será que esse cara era mesmo alienígena e tudo? E eu passando em frente ao Shopping Miller aqui em Curitiba, né? E quando eu chego na esquina, que eu ia atravessar, né, a rua, o cidadão passa na minha frente com a mesma roupa daquele ano, do ano passado, né? Passa, atravessa a rua e vai, sobe na esquina. O que dizer de uma história dessa, né? Aí não tem como simplesmente ignorar a questão e... deixa pra lá, não vou estudar esse assunto, não. Fiquei lá e... continuei. E mesmo que eu quisesse me afastar, acho que eles iriam ficar dando sinais assim até eu continuar, né, no caminho. E tô aí até hoje. Na sua opinião, o que você considera importante para iniciar um trabalho como pesquisador da área de ufologia e aqueles que vão estudar esses materiais? O que eles precisam se atentar? Então, pesquisador e estudante. Sim. No caso de um estudante, simplesmente estudante interessado no tema, acho que é bom identificar fontes confiáveis, né? Não acreditar em qualquer coisa. Hoje, por exemplo, a internet aceita qualquer tipo de informação, né? Você entra na Wikipédia, qualquer pessoa pode alterar a Wikipédia e colocar uma informação lá que às vezes nem é verdadeira, né? Por exemplo, o caso lá da Ilha de Trindade, você entra na Wikipédia falando sobre o caso, tem informações falsas ali, né? Então, esse é uma fonte que não é confiável. O que seria uma fonte confiável, então? Livros de pesquisadores que atuaram em cada caso, né? Boletins especializados, né? E sempre que possível procurar cruzar as informações, né? Um site fornece uma informação, um livro, uma revista, cruza as informações, vê se todas elas estão falando a mesma coisa, né? Às vezes tem 10 fontes falando uma coisa e tem uma que fala diferente, né? Então aquela pode estar inventando alguma coisa, distorcendo. Então sempre fazer essas checagens de informações, né? Então, um pesquisador, né, um ufólogo, é importante para quem vai iniciar o trabalho, que eu vou me aventurar e vou pesquisar sobre o assunto. Isso. Para um ufólogo, então, precisa de muita coisa. Coragem, ética, mente aberta, porque às vezes pode não estar acreditando em alguma coisa e de repente algo te joga a realidade na frente, você tem que mudar o seu ponto de vista. No caso eu falei coragem porque muitas vezes você vai a campo fazer uma investigação. E às vezes acontecem coisas durante essa investigação, durante essa vigília, que realmente assustam, né? Eu, por exemplo, passei por 3 sustos já, que eu cheguei a chorar na hora, assim, do impacto emocional na hora. Então, ter a coragem, ter um preparo psicológico para enfrentar algo que pode acontecer, né? Em determinado momento, assim, às vezes você não está preparado para aquilo. A seriedade, né, de encarar a questão. Às vezes a gente se depara com uma informação que a gente não pode divulgar imediatamente.
né? Uma informação, por exemplo, uma informação sobre uma testemunha, né? Às vezes a gente não pode expor ela, não pode dizer aonde ela trabalha ou aonde ela mora, por questões de segurança da pessoa, né? Então tem que ter esse compromisso assim, com a testemunha, né? Nunca distorcer a informação, nunca inventar a informação, e também não deixar uma informação falsa ficar circulando, né? Se vê uma informação falsa, denunciar, né? Isso, confrontar para sempre trazer a verdade sobre aquilo, né? Agora, um pouquinho mais do seu trabalho. No caso das suas análises de fotos, você utiliza fotos originais com altíssima resolução. Qual é o equipamento que você utiliza, a questão do computador, do software, né, dos programas, e o tempo que você demora para analisar em média cada foto, mais o projeto que você fez? Certo. Cada fotografia, tipo, não existe um parâmetro, né? Cada fotografia é variável, porque às vezes vem uma foto a gente já identifica na hora do que se trata, né? Um reflexo, alguma coisa assim, a gente já tem condição de identificar, já meio que batendo o olho. Mas tem outros que o processo já é mais demorado, por exemplo, vê uma luzinha, aquela luz pode ser um inseto desfocado, pode ser um objeto realmente, então aí já envolve uma série de elementos que a gente tem que ir checando e tudo. E então às vezes leva mais tempo, né? Com relação a equipamento, tem que ter bastante memória, né, para fazer um processamento, para agilizar o processamento. Programas de edição de fotos, não para editar a foto, mas para a gente conseguir realçar detalhes que a gente não olha, não vê, né, a olho nu, por exemplo. Existe uma análise que eu fiz uma vez de um objeto que foi fotografado em São Paulo, na cidade de Timburi, e ele era muito semelhante a um outro objeto que foi fotografado no Uruguai uns 10 anos antes, 10, 15 anos. E ele era tipo como se fosse uma lentilha em pé, né? E daí passando análise, fazendo análise em softwares e tudo, a gente observava que nos dois objetos havia uma haste embaixo, como se fosse um esporão embaixo dos dois objetos. Então a gente consegue traçar paralelos entre um e outro, né? E os programas auxiliam nisso, né? Traça a borda do objeto, então ele destaca esses elementos. E esses programas também permitem identificar quando existe uma montagem, né? Por exemplo, o cara apresenta uma foto, eu bati uma foto de um UFO, né? Aí você faz análise nos programas e você vê o ruído, que são aqueles pontinhos coloridos que ficam nas imagens, né? Quando é uma montagem, quando o cara pega uma foto de um UFO e coloca na foto dele, por exemplo, fica um recorte, a gente consegue ver a diferença nos pixels e no ruído, né? Então o programa permite que a gente identifique isso, né? Então qualquer tipo de programa avançado de edição de fotos é bastante útil. Você poderia contar um pouquinho do caso das fotos da NASA, né? E que você descobriu OVNIs, né, nessas fotos, e depois a própria NASA alterou as fotos originais do site. Como que funciona isso? Esse caso foi bastante interessante, porque como no site sempre procuro material de qualidade, alta resolução, eu encontrei um site ligado à NASA, de uma agência científica ligada à NASA, né, que tinha todas as fotos do programa Apollo. E o meu interesse era encontrar as fotos que circulavam já no meio ufológico. E aí eu encontrei essas fotos, né, uma foto que tem o planeta Terra e tem uma manchinha do lado. E essa é uma foto feita pela Apollo 11, inclusive, né? E aí encontrei essa foto, eu fiquei até impressionado, surpreso de encontrar, porque eu não esperava encontrar ali, achei que iria ser manipulado, alguma coisa. E aí estava lá o objeto bem bonito, né, estampado lá nesse site ligado à NASA. Isso em 2005. E aí agora, em 2015, eles criaram novos sites com o acervo de fotos da NASA, as mesmas fotos, mas em altíssima resolução. Uma resolução muito superior ao que tinha em 2005 naquele outro site. Então eu fui para esse site de novo, o primeiro que eu tinha usado, para localizar todas as fotos que eu tinha encontrado com UFOs naquela época. E aí aquela foto que tinha aquele objeto ali, eu passei olhei as miniaturas e não achava a foto. Ué. E aí fui pegar o código, acessei a foto e estava lá, a mancha escura onde eles tinham apagado o objeto. Então eles não se deram nem o trabalho de fazer um retoque bom, né? Era como se fosse pintado de preto assim para apagar o objeto. Uma montagem
bem tosca. Mas, por sorte, nos outros sites novos, o objeto estava lá, bem bonito, para todo mundo ver. Bom, voltando à questão da profissão, né, aliás, né, o que você acha necessário para a regulamentação da profissão de fólogo? Que item você acha que isso poderia ter a regulamentação? E se existe em algum país a profissão de ufólogo? A profissão em si de ufólogo não existe. Não, é uma atividade, né, que você pode exercer, mas não tem o caráter de profissão, né? Hoje é regulamentado. Por exemplo, se eu me intitular ufólogo e quiser me aposentar como ufólogo, não tem. Ninguém vai aceitar isso, não vai passar em lugar nenhum. Então, para ser regulamentado, precisaria ter um órgão de classe fiscalizando, teria que ter regulamentação, né, dizendo qual é a área de atuação, o que faz, como faz, teria que ter como é a profissão, né, então teria que ter uma atividade remunerada, então da onde que viria o recurso para pagar, quem queria pagar o ufólogo, então existe uma série de detalhes envolvidos, né, e eu acredito que ninguém, por exemplo, ia contratar alguém para investigar um caso ufológico, né, todos os ufólogos vão lá porque gostam, né, é um hobby, né, e não conheço ninguém que pagaria, pousou um disco aqui, você vem aqui, te pago R$100, 500, R$1.000 para você investigar, não existe isso, né? Mas para ter alguma regulamentação assim, precisaria então de um órgão de classe e regras, né, a serem seguidas, código de ética e tudo, né, precisaria. Falando um pouquinho da questão dos pesquisadores, dos ufólogos, né, o que você acha da ideia dessa questão da ufologia hoje para alguns ser encarada como multidisciplinar? Tem a questão da ufologia científica, casuística, espiritual. Alguns ufólogos abrangem, né, essas outras áreas. Queria que você falasse um pouquinho disso, ou se isso não... É exatamente esse o meu ponto de vista. É uma área multidisciplinar. Todas as áreas podem contribuir na pesquisa ufológica, né? Então, eu posso pegar informações lá da história, informações da astronomia, da química, da medicina. Todas elas têm contribuições para a ufologia. Por isso que a ufologia não é uma ciência, ela é multidisciplinar. Abrange várias ciências, né? E isso inclui também a parte espiritual, religiões e tudo. Todas elas têm algo que podem contribuir, né, na pesquisa ufológica. Plenamente de acordo com essa afirmação. Voltando a falar da questão da possível oficialização como profissão, bom, você acha que a questão de estudos mais acadêmicos, entrando na academia, uma pesquisa científica, que já ocorre, então, né, já temos uma no Brasil, no Navarro, na Turquia, você acha que isso pode ser um caminho para tentar oficializar como profissão, como pesquisador? Sim. Eu encaro a atividade de ufólogo como se fosse um detetive, um investigador, alguma coisa assim, que vai buscar informações em várias áreas de acordo com a necessidade. Talvez, nesse sentido, seja possível criar uma atuação assim, de ufólogo mesmo, né? Daí, se for com profissão, teria que ser ligado talvez à universidade, alguma coisa assim, né? Aí, isso. Aí pode, talvez, ter algum conflito com a área acadêmica, porque muitos cientistas torcem o nariz para a questão ufológica. Isso. É uma área a academia é muito fechada para isso, né? E, até por sinal, esses tempos eu criei uma área nova no site com artigos científicos. Eu penei para achar artigos científicos, mas encontrei. Tem 139 artigos escritos por cientistas avaliando a questão ufológica. Nas suas palestras, você fala da necessidade dos governos liberarem material sobre OVNIs. Você acha que agora, com esse novo ministro, né, que será um astronauta, isso pode facilitar alguma coisa? Eu queria que você falasse essas duas coisas, os governos e esse ministro astronauta. Sim, eu sempre falo isso porque um dia esses visitantes, eles vão dar as caras, vão descer, vão se manifestar e tudo, assim, de forma pública, né? E a gente precisa estar preparado para isso. Agora, não adianta só os ufólogos dizer que eles estão aí e o governo negar. Então, o governo tem que colaborar com a pesquisa ufológica, admitir essa realidade em algum momento, fornecer material de pesquisa, documentos, informações, né? Criar organismos mistos com militares e civis, ufólogos mesmo, cientistas e tudo,
para fazer investigação séria sobre o tema. Né? Acho que assim a gente consegue preparar a população, né, para que o contato ocorra de uma maneira menos traumática, né, para todo mundo. E no caso do ministro, o Marcos Pontes, ele já foi consultor de revista ufológica e tudo, então ele tem uma certa abertura para esse tema. Então é possível que ele faça alguma coisa nesse sentido, né. Cabe aos ufólogos agora unir esforços, né, deixar birras e picuinhas e brigas de lado e mostrar um projeto consistente para criar um organismo aí nacional para fazer uma investigação legal sobre o tema, né, envolvendo militares, cientistas, ufólogos, aí seria bem legal. Após esses anos de pesquisa, né, no seu caso, você acha que houve alguma mudança do Jackson no início para o Jackson hoje como pesquisador? Você notou também alguma mudança com relação aos ufólogos, seja na linha de pesquisa, ou uma abertura maior? E se esses estudos também trouxeram alguma mudança ou impacto na sua vida, sua visão de mundo? Sim, porque, digamos assim, eu era muito científico no começo, né? Sempre pelo lado científico, não queria saber da parte mística, esotérica. Hoje já é uma visão bem diferente, né? Porque eu continuo fazendo a pesquisa científica séria sobre o fenômeno, mas eu também tenho um lado espiritualista, né? Também atuo como espiritualista, como médium espiritualista. Então eu pouco a pouco estou agregando uma coisa na outra e chegando no meio termo, mas com muita seriedade, muito pé no chão. Né? Quando alguém fala alguma coisa, seja no científico ou no místico, eu sempre tento obter comprovações, checar, testar aquilo que a pessoa está falando, né? Para sempre estar certinho, né, no caminho, sem se desviar, sem viajar na maionese, como falam, né? Esse, então, foi um impacto, assim, digamos, positivo, né? Consegui ver a vida de uma maneira mais abrangente, assim. E eu vejo que eu trouxe pessoas também, né? Tenho amigos que eram muito científicos antigamente e hoje já tem uma visão de mundo muito mais aberta, assim, muito mais universalista. Bom, com relação à ufologia e astronomia, você acha que essas profissões ou essas áreas podem coexistir? Bom, eu acredito que são duas áreas distintas, né? Por exemplo, a astronomia vai estudar fenômenos celestes, pode estudar a vida alienígena, mas no sentido de formação da vida e existência dela em outros planetas, né? Já a ufologia, ela estuda o fenômeno ufológico e as suas origens, né? Então, essa origem pode ser extraterrestre, né? Pode ser intraterrestre, ultradimensional, são várias possíveis origens, né? Pode ser que sejam todas elas, pode ser que seja uma única, pode ser só extraterrestre, só intraterrestre, né? Ainda a gente está chegando nisso, mas tudo indica que seja extraterrestre. É quase a certeza quase absoluta, né? A questão daí da coexistência das duas seria o respeito da astronomia, digamos assim, dos astrônomos pelo trabalho dos ufólogos. Porque o astrônomo não vai entrevistar uma testemunha, não vai investigar um caso ufológico, mas ele diz que, né, isso é tudo bobeira, né? Qual é o respaldo que ele tem para falar isso se ele não foi investigar, né? Então, eles teriam que ter esse respeito, esse reconhecimento pela pesquisa, né, que a gente faz, assim como nós temos o respeito pela pesquisa deles, né? Então, o respeito tem que ser nos dois níveis, né? Como você consegue assegurar no portal a questão sobre seriedade dos fatos e pontos? Qual o seu objetivo com esse trabalho? Bom, o meu trabalho com o site começou em 1999. Ele tinha um outro nome ainda, né? Mudou o nome algumas vezes até ficar definitivamente como fenômeno, mas sempre eu tive esse interesse de trazer a melhor informação, a melhor foto, a informação mais confiável. Então, sempre que eu não encontrava uma informação aqui, eu procurava em outros locais, cruzava a informação, via o que estava de errado,
né, eliminava os erros e apresentava a informação da forma mais completa possível, né? Só que eu evitava ao máximo pegar a informação que estava na internet. Então, as minhas fontes eram livros dos melhores ufólogos, artigos em revistas dos melhores ufólogos, e assim eu fui construindo esse acervo, e o trabalho continua assim até hoje, né? Então, eu procuro sempre a melhor informação, as melhores fontes, e reunindo, né, para transformar no melhor arquivo. Tem agora uma área no site, não para falar. Isso. Eu criei uma área nova, que até agora eu não vi em nenhum outro site, por exemplo, que reúne só artigos científicos. Então, tem artigos de astrônomos, astrofísicos, físicos, químicos, biólogos, falando sobre casos ufológicos, sobre fatos ufológicos, né? Alguns poucos sobre exobiologia, mas a maioria é sobre fatos ufológicos ou investigação de casos específicos que esses cientistas se envolveram. Tem laudos, tem análises de laboratório, tem muita coisa. Então, tem 139 artigos científicos à disposição lá. Tudo em PDF, totalmente gratuito, não precisa nem cadastro, é só chegar lá, acessar e usar a informação. Se essas fotos que você analisou da NASA não forem reais, como é que já chegou a pensar nisso? Esse material não está lá? Bom, seriam 45 mil fotografias feitas ao acaso, né, sem um objetivo concreto. Então, seria um investimento em profissionais, em equipamentos, em cenários, para criar fotografias que estão lá, que muita gente não conhece. Dessas 45 mil, 260 tem lá UFOs bem nítidos, sem sinais de truncagem, inclusive. Bom, queria que você falasse o nome do site, qual é o objetivo desse site, e com relação, pensando no seu objetivo de trabalho, né? Qual que é o tipo legado, qual que é a sua pretensão? Tem isso, né? Certo. O site se chama Fenomenum, www.fenomenum.com.br. O objetivo é tanto informar quem não conhece sobre o tema, quanto fornecer material de pesquisa para os próprios ufólogos. Então, a comunidade ufológica brasileira inteira usa o material como referência, acessa para buscar informação para os seus trabalhos, livros e pesquisas. Então, é um dos maiores, né, segundo alguns ufólogos, é o maior site em língua portuguesa, talvez na América Latina seja o maior também. É o que falam. Não é pretensão ser o maior, mas o trabalho reuniu uma quantidade de informação muito grande que está ajudando muitas pessoas aí com conhecimento e trabalho. Pensando para frente, né? Qual que é o propósito dessa sua pesquisa? Você tem uma definição, né? Sim, existem dois planos que estão em andamento, que eu já iniciei. Eu estou desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo um sistema para o site, vai funcionar a partir do site, que vai reunir informações ufológicas em tempo real, georreferenciadas no mundo inteiro. Então, ocorre um caso ufológico, a gente vai ter a localização dele, vai ter todas as informações, vai imprimir relatórios, vai ser acho que talvez o sistema mais completo sobre o tema a nível civil, né? E aí, através desse sistema, a gente vai conseguir traçar padrões de manifestação do fenômeno desde que existe, desde que tem registro, basicamente. Isso. Então, vai ser um trabalho, assim, fabuloso, assim. Eu acho que a hora que eu conseguir mostrar isso, tirar a ideia da cabeça, transformar ele em realidade, a comunidade ufológica brasileira e talvez gente de fora vai levantar e vai aplaudir. Puxa, é o que a gente precisava. Porque a ideia que eu tenho é fantástica. Então, se eu conseguir transformar isso em algo real, vai ser revolucionário na ufologia, com certeza. Então, a gente queria agradecer, né, ao nosso grupo de estudos de ufologia integral, pela sua participação, né? A gente reconhece o trabalho e para a gente é muito gratificante você colocar esse material à disposição e contar um pouquinho do seu trabalho. Tá bom? Obrigada.
Eu que agradeço, gente. Obrigado.